Vamos estudar a palavra. Como é que a gente vive coisas maiores de Deus? Como as experiências podem ser ainda mais impactantes com o Senhor? Como podemos ser mais relevantes? Em João capítulo 14, no versículo 12, Jesus vai falar aos discípulos: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu realizo. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu lembro quando eu li esse versículo, eu falei: meu Deus, coisas maiores? Jesus fazer as mesmas obras? O que Jesus está falando aqui? Quando Jesus diz isso aos discípulos, ele está introduzindo um tema nas Escrituras, que é a obra do Espírito Santo. João capítulo 14 e João capítulo 16 vão falar para nós a respeito desta obra maravilhosa do Espírito. O que Jesus está dizendo para os discípulos? Eu estou indo para o Pai, mas vocês vão continuar o meu ministério, o meu trabalho. Que responsabilidade! Já parou para pensar? Fazer o que Jesus fazia. Mas ele diz algo: eu vou enviar o meu Espírito, e o meu Espírito vai operar e atuar em vocês, e por isso coisas maiores virão. Quantos aqui entregaram a vida para Jesus? O Espírito Santo está trabalhando em você, e porque o Espírito Santo foi enviado e derramado, coisas maiores podem acontecer através das nossas vidas. Quem quer viver coisas maiores, participe da obra do Espírito. Mas hoje eu quero começar. Como que a gente vê o Espírito Santo trabalhando na nossa vida? Como ingressamos nas coisas maiores de Deus? Hoje eu quero falar de um tema interessante. Eu creio que as coisas maiores acontecem quando a gente apresenta ao ordinário da vida o Espírito Santo de Deus. Hoje eu queria te convidar a fazer isso. Apresentar aos problemas ordinários, às situações corriqueiras, aos problemas do dia a dia, o teu Deus. Quantos querem fazer isso? Amém? Quero ler um texto da palavra que nos fala a respeito disso. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco, para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. A pergunta que eu me fiz quando eu li esse texto foi: por que essa história está escrita na Bíblia? Uma história de um homem que perde a cabeça de um machado e vai pedir ajuda de Deus para resolver esse problema. Não parece um problema ordinário demais? Deus se preocupa com esse tipo de coisa. Ele se importa com os machados quebrados na nossa vida. Sabe, a Bíblia nos apresenta Jesus de uma maneira muito especial. Filipenses capítulo 2 vai dizer que ele se esvaziou da sua glória para caber na forma de gente e entender as nossas dores, os nossos problemas. Ah, eu sirvo um Deus que sabe o que é ter unha encravada. Eu sirvo um Deus que sabe o que é ter dor de cabeça.
Eu sirvo um Deus que sabe o que é participar de discussões acaloradas, ser traído por alguém, se frustrar com pessoas. Eu sirvo um Deus que se esvaziou da sua glória. E aí João capítulo 1 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós para que víssemos a glória do Pai. Por quê? O meu Deus se relacionou com o ordinário da vida. Nós testemunhamos a respeito da glória de Deus, aleluia. Sabe por quê? O extraordinário, o imponderável, as coisas maiores não acontecem na nossa vida porque não apresentamos os nossos machados quebrados ao nosso Deus. Mas como fazemos como aquele homem? Apresentamos o ordinário à vida ao nosso Deus. Vemos machados flutuarem. Eu quero te desafiar a apresentar o ordinário, os problemas pequenos, as coisas do dia a dia, apresentá-los ao Espírito Santo de Deus, aleluia. Eu creio num Deus que ensina e me ajuda a resolver o problema de matemática com meu filho. Eu creio no Deus que me ajuda a consertar o carro, a trocar pneu. O Deus que me ajuda a encontrar vaga de estacionamento no centro da cidade. Quantos creem nesse Deus? Eu creio. Eu aprendi a orar pelo ordinário com a minha mãe. A minha mãe tinha a unção de encontrar vaga na rua, no centro da cidade. Eu era pequeno, nós entrávamos no carro e ela já começava a orar: Senhor, a gente vai para o centro, arranja um lugar para mim na frente do lugar. Primeira vez que eu ouvi isso, chegamos e tinha lugar, ela falou: glória a Deus, Deus preparou a minha vaga. Eu falei: coincidência. Mas aconteceu a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Lá pela 10ª eu falei: minha mãe tem uma unção. Quando eu ia para o centro: mãe, vem comigo, por favor. O que eu aprendi com a minha mãe foi não encontrar vaga no centro da cidade. Eu entendi que eu podia pedir qualquer coisa. Eu podia apresentar o meu ordinário para Deus. E quando eu fazia isso, eu experimentava coisas maiores. Hoje eu quero te ensinar algumas atitudes práticas, bem práticas, de fé. Eu vou começar os 3 pontos agora de manhã, vou terminar à noite. Só que os mais legais estão à noite. Então, se fosse você, eu vim à noite também. Anota os pontos práticos. Eles vão te ajudar a viver coisas maiores com Deus. Primeira lição prática de fé. Peça, anota aí, pode anotar no celular. Deixa eu mexer no celular agora. Peça a ajuda de Deus para resolver pequenos problemas. Simples. Peça a ajuda de Deus para resolver pequenos problemas. Dentro da maioria de nós tem uma espécie de balança quebrada. Muitas vezes estabelecemos critérios equivocados do que devemos ou não levar diante do Senhor. Essa balança quebrada acompanhou os discípulos. Foi essa balança quebrada que fez eles impedirem as crianças de chegarem a Jesus, impedirem a mulher sírio-fenícia. Foi essa balança quebrada que fez aquela mulher com fluxo de sangue, depois de tocar nas vestes de Jesus, se sentir culpada. Foi essa mesma balança quebrada que quase impediu os discípulos de experimentarem o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Não parecia justo. O problema do lanche da tarde não parecia algo que os discípulos deveriam apresentar para Deus. Pedir ajuda de Deus para curar um filho, como a mulher sulamita fez, parece justo. Mas pedir ajuda de Deus para consertar um machado parece algo que eu posso fazer sozinho. Você já deve ter ouvido alguém dizendo assim: eu não peço nada para Deus, eu só agradeço. Você já falou isso? Quem já falou assim?
Ah, confessa, pecador, eu já falei. Mas está errado. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 7, no versículo 7: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Por quê? O que pede, recebe. O que procura, encontra. A quem bate, abrir-se-vos-á. E aí ele complementa: se um homem vê o seu filho lhe pedir um pedaço de pão, ele vai lhe dar uma pedra. Se ele vê o seu filho lhe pedir um peixe, ele vai lhe dar uma serpente. E aí Jesus vai dizer: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Sabe por que coisas maiores não acontecem? Porque não pedimos. Hoje eu gostaria de te convidá-lo a jogar fora essa balança. Eu acho que Eliseu não usava essa balança. Ele não tinha medo de pedir as coisas para Deus. Na transição do ministério, ele chega para Elias e fala: eu quero porção dobrada. Ele chega diante do rio e fala: Senhor, abre o rio. O rio abre para ele passar. Ele ora pelo machado quebrado do amigo. Deus conserta machados ainda hoje. Sabe por que não vivemos coisas maiores? Porque estamos usando balanças erradas. Não estamos pedindo a Deus para nos ajudar com as pequenas coisas. A minha filha me ensinou algo tremendo esses dias. A Nina era pequena. Eu sou palmeirense. Hoje é um dia difícil para mim, porque a final vai ser na hora do culto da noite. Mas eu vou estar aqui. Deus honra a minha fé, Senhor. Faz o Palmeiras ganhar. Eu cheguei um dia, era jogo importante do Palmeiras, eu acho que era da Libertadores. Sabe quando você chega ansioso para ver a partida? Eu cheguei em casa e aí eu comecei a procurar o controle. Eu queria ligar a televisão e eu não achava o controle. E eu estava bravo, irritado. O Beni é mais palmeirense do que eu, ele também estava irritado. E aí nós procurando, e eu bravo: cadê o controle? Onde que vocês puseram, crianças? A Nina falou: para tudo. O que foi, filho? Vamos orar. Orar pelo controle, que eu não acho. Falei: tá bom, filha, pode orar. Falei: vai que dá certo. Estou perdendo o jogo. Pode orar, filhinha. E ela orou assim. Ela falou assim. Falei: mas filha, por que orar pelo controle? Ela falou: sabe o que é, pai? Esses dias eu perdi minha boneca, eu não achava. E orei: papai do céu, me mostra onde está minha boneca. E eu achei logo em seguida que eu orei. Falei: então ora pelo controle, filha, ora. Ela orou assim: papai do céu, nos ajuda a encontrar o controle. Em nome de Jesus, amém. Aí o Beni virou para ela e falou assim: e o que a gente faz agora? Ela falou assim: espera um pouquinho. E eu fiquei esperando, com o olho fechado. E não é que o Espírito Santo se revelou para mim. Ele falou: está atrás do colchão, filho. A gente estava na sala. Eu saí, fui na quarta da Nina procurar. Ele falou: não, é atrás do teu colchão. Eu falei: sério, queridos? Eu estiquei a mão, puxei o colchão, estava lá embaixo. Deus ouve as orações até dos controles perdidos no dia do jogo de futebol. Deus é tremendo, Ele é poderoso. Pode aplaudir. A minha filha me ensinou algo tremendo. Eu posso orar pelo pneu do carro furado. Eu posso orar pelo aparelho que não funciona. Eu posso orar pelas circunstâncias triviais da vida. E quando eu tenho coragem de orar por machados quebrados, por vezes eu vou ver eles flutuarem. Quem quer ver coisas maiores acontecendo? Segunda lição. Anota aí. Recorra primeiro ao Senhor, depois tome outras providências. De novo.
recorra primeiro ao Senhor. Depois, tome outras providências. O que me chama a atenção nessa história é que o homem que perdeu o machado recorreu primeiro ao Senhor. Ele foi procurar o homem de Deus para lhe ajudar. Muitas vezes, Deus se torna a nossa última alternativa e não a primeira. Quando o trivial, o ordinário acontece, a gente logo se põe a tentar resolver. Arregaça as mangas e começa a fazer as coisas. E aí, quando nos frustramos, quando o problema fica mais sério, a gente recorre ao Senhor. A maioria de nós faz assim. Mas a Bíblia nos ensina a fazer desse jeito. Em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12, a Bíblia vai nos contar a história de um rei chamado Asa. Asa era um rei temente ao Senhor. Ele havia confiado em Deus em batalhas enormes, grandiosas. E o Senhor lhe dá ali livramentos incríveis. Mas a Bíblia vai dizer que ele fica doente dos pés. Olha o que diz a Bíblia: caiu Asa doente dos pés. A sua doença se tornou extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Sabe qual é o problema aqui? Não é confiar no médico. É não confiar primeiro no Senhor. Muitas vezes, na ânsia de resolver, a gente vai primeiro no médico, depois ora. Para resolver o problema no casamento, a gente vai no terapeuta, depois ora. Para resolver o problema da empresa, a gente vai contratar consultoria, depois vai consultar o Senhor. O problema não é uma negação. Eu não nego a ciência, os médicos, os consultores estão aí para nos ajudar. É um problema de hierarquia. Colocamos Deus em primeiro. E depois, o resto acontece. Eu quero te convidar a viver coisas maiores. Quantos querem? Nos problemas triviais, nas coisas corriqueiras, nas coisas que até mesmo uma consulta médica pode resolver. Comece a experimentar, recorrer em primeiro lugar ao Senhor. Sabe, quando fazemos isso, estamos fazendo da nossa vida uma declaração de fé. Confiamos no Senhor acima de todas as coisas. E aí, Ele conserta machados também. Eu aprendi outra lição com meu filho esses dias. Ele chegou em casa me contando algo maravilhoso. Ele era pequeno ainda. Uns 5, 6 anos, ele tinha um amigo chamado Bernardo. Bernardo foi para os Estados Unidos. Mas o Bernardo era, sabe, criança crente. O Bernardo era esse menino. O Bernardo, um dia eu cheguei no culto de sábado que eu liderava, e eu encontrei esse menino, estava de joelhos na hora do louvor, orando, e eu fiquei impressionado com a postura daquela criança diante do Senhor. Ele chorava. O Bernardo era muito crente. Um dia, jogando bola na escola, coisa de criança, meu filho se machucou. Machucou a mão, estava doendo, ele estava chorando. Iam levar ele na enfermaria da escola. Mas o Bernardo falou: vamos primeiro orar? Posso orar por você, Benício? Pode. Meu filho chorando, diz que pôs as mãos assim, o Bernardo pôs as mãozinhas na dele. E ele orou: papai do céu, cura o Benício. O Beni voltou para casa falando: pai, quando o Bernardo orou por mim, a minha dor sumiu na hora. Deus me curou. Não era um problema grave, que a enfermeira não poderia ter feito algo pelo meu filho. Mas a oração do Bernardo, eu te garanto, fez muito mais. Hoje, ele acredita que Deus pode curar, porque um machado quebrado, antes de levar para pessoas que consertam, ele apresentou diante do Senhor. Eu não sei quais são os seus machados quebrados. Talvez você essa semana se deparou com vários deles e eles te irritaram. Vá no médico, vá no terapeuta,
vai no consultor, mas antes, consulte o médico dos médicos, o maravilhoso conselheiro, aquele que conserta machados quebrados ainda hoje. Quantos querem viver coisas maiores? Terceira lição. Sabe, eu fico lendo a Bíblia e quantos reis tiveram perdas irreparáveis porque acreditaram em bons conselheiros. Eu não sei quem são seus conselheiros de guerra. Talvez eles sejam muito bons. Mas os conselhos de Deus, Deus manda a gente jogar pedaço de galho na água e dá certo. Recorra primeiro a Ele. Amém? Terceira lição. Eu queria contar os 6. Eu não gosto de pregar sermão pela metade. Vem à noite. Vem à noite. Terceira lição. Anota aí, os pequenos problemas são grandes oportunidades de nos desenvolvermos na escola da confiança em Deus. Vou repetir. Os pequenos problemas são grandes oportunidades de nos desenvolvermos na escola da confiança em Deus. Sabe o que me chama a atenção? Eliseu, quando ele é chamado pelo homem que está com problema no machado, ele não titubeia. Ele sabia o que tinha que fazer. Ele vai lá e pergunta, onde que caiu? Ele mostra. Ele corta um galho, joga o galho na água. O machado flutua, manda o homem pegar. Ele já sabia tudo o que tinha que fazer. Por quê? Aquele homem na escola da fé, ele já tinha galgado vários postos. Mas aquele aluno ainda não. Eliseu aproveita um problema trivial da vida para desenvolver a fé do seu discípulo. Muitas vezes deixamos os problemas passarem. Não vemos, mas eles são oportunidades de nos desenvolvermos. Antes de Davi derrubar um gigante, ele se desenvolveu na escola da fé enquanto cuidava de ovelhas. Era um pastor de ovelhas, lidando com os problemas de um pastor de ovelhas. Mas quando ele orou, Deus espantou o lobo, o urso, o leão. E quando veio o gigante, ele sabia que podia, porque ele já havia subido escadas na escola da fé. Sabe, não vivemos coisas grandes com Deus porque não confiamos nas pequenas. Quando confiamos nas pequenas coisas, desenvolvemos fé para confiar coisas maiores. Quando temos coragem de pregar o ordinário e apresentar a Deus, vivemos coisas incríveis. Talvez você deixou passar a febre do teu filho essa semana. O problema no ferro, o problema do carro, você não percebeu. Mas Deus queria te ajudar a desenvolver fé nos outros. Um dos livros que marcou minha caminhada de fé foi um livro escrito por Loren Cunningham, chamado Pode Falar, Senhor, Estou Ouvindo. Loren Cunningham, um homem de Deus, faleceu recentemente com quase 90 anos de idade, e ele foi o líder da maior agência missionária no mundo, a Jocum, maior número de missionários. E nesse livro, ele vai testemunhar como a sua mãe usava as coisas corriqueiras para desenvolver a fé no seu coração, os problemas ordinários da vida. O livro começa com uma historinha gostosa. Eles eram uma família de missionários, pouco recurso, tinha uma vida bem regrada. E a mãe um dia chama o Loren, que era pequeno, e dá o dinheiro para ele comprar as coisas que precisava na mercearia. Ele sai com o dinheiro nas mãos, mas quando chega na vendinha, cadê o dinheiro? Ele volta desesperado, procura no caminho, toma coragem para falar com a mãe, ela vai ficar brava. Mãe, eu perdi o dinheiro.
Aquela mulher podia ter dado uma bronca, simplesmente batido no filho. Problema do dia a dia. Mas ela entendeu que aquela era uma oportunidade para ingressar o seu filho na escola da confiança em Deus. Filho, Deus pode falar onde o dinheiro está, você acredita? Tá bom, mãe. Ela chamou o filho e começaram a orar. Deus, revela onde está esse dinheiro. Mostra, Senhor. Sabe, por vezes o Espírito nos incomoda. Não é um simples recurso perdido. Não te chamaram na escola à toa. Não quebrou o carro por qualquer razão, não. Quando você ouvir a voz do Espírito, obedeça. Vamos orar. E então ela fala: filho, Deus me mostrou. O dinheiro está debaixo de uma árvore. Eu vi a árvore. Vamos fazer o caminho de volta. Eles voltam pelo caminho. Então de longe ela vê: filho, aquela árvore, está ali o dinheiro. Eles param do lado da árvore e o menino encontra. Eu não sei se eram 5, 10 dólares, 20 dólares, pouco importa. O que ele aprendeu aquele dia foi: Deus visita o nosso ordinário. Ele fala ainda hoje. Ele conserta machados quebrados. Ele faz o que não podemos fazer. Ei, em nome de Jesus, Deus quer fazer você empurrar os seus na escola da confiança. Ele quer que você suba a escada. Você que já teve experiências com Deus, você que sabe que Ele é grande. Talvez a tua esposa não perceba dessa forma, talvez os seus filhos não, seus liderados na célula também não. Ei, suba essa escada, pegue as mãos das pessoas e as ensine. Talvez um problema bateu a porta da sua casa. Pare de reclamar. Hoje eu vou falar das mulas empacadas no caminho. A gente briga com a mula, a gente empurra a mula, mas por vezes Deus está querendo falar com a gente. Talvez um problema bateu na porta da sua casa e você não entendeu. Deus estava querendo desenvolver fé em alguém que está com você. Ei, eu creio que Deus conserta ferros de passar quebrados. Eu creio que Deus resolve problema de matemática. Eu creio que Deus sim resolve a gripe. Ah, sim, o problema da febre. Ele resolve as coisas do meu dia a dia. Quando eu não acho o controle, eu posso ensinar os meus. Quantos querem viver coisas maiores com o Senhor? Apresente o teu ordinário a Deus. Se hoje você quer fazer isso, um compromisso. Eu quero que você faça uma lista de problemas ordinários. E Deus vai te incomodar, talvez um deles. Essa semana, eu quero desenvolver algo. Eu quero te desafiar nessa próxima semana a apresentar machados quebrados para Deus. Nós vamos ver machados flutuarem sobre as águas. Confie as coisas pequenas diante dele. Confie o trivial, o ordinário. Deus vai participar da sua história. Quando você toma café da manhã com os seus, enquanto você toma banho, Ele vai se revelar a você. Quando você prepara os filhos para dormir, quando você ora pelas coisas ordinárias, a glória de Deus vai marcar a sua história. Quantos querem apresentar os machados quebrados ao Senhor, os problemas ordinários? Fique de pé no seu lugar agora. Aleluia. Feche seus olhos agora e levante assim suas mãos ao Senhor. É um símbolo. Deus, faça assim com as suas mãos para Deus, assim. Senhor, eu estou consertando os machados quebrados. Às vezes o Senhor quer que eu faça isso, outras vezes não. Senhor, eu não tenho dado a oportunidade dos meus vivenciarem a fé, vendo o Senhor agir nas pequenas coisas. Eu quero consagrar toda a minha vida nas tuas mãos. Apresente os machados quebrados agora ao Senhor. Pai, eu quero clamar na autoridade do nome de Jesus agora. Enquanto os teus filhos praticam essa semana o que aprendemos hoje através da tua palavra,
quando eles apresentarem os seus machados quebrados ao Senhor, eu quero pedir que a glória de Deus os visite sobremaneira. Faz coisas incríveis, que a fé possa ser estabelecida no coração dos que estão perto, através dos testemunhos dos meus irmãos. Visita o nosso ordinário, visita o nosso dia a dia, visita os nossos problemas corriqueiros. Confiamos no Senhor. Te exaltamos hoje, te exaltamos hoje. Recebe a glória. Declaramos que confiamos no Senhor acima de tudo. Recebe, Pai, a nossa oração, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.